Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio Jéssica Lima, que é advogada popular, especialista em direitos das mulheres, da diversidade, da inclusão e membros. Nós convidamos para falar sobre um assunto muito sério, que é o discurso de ódio na internet versus eleições. Os dados mostram que há um aumento aí muito grande de denúncias de racismo, LGBTfobia, xenofobia, neonazismo, misoginia e apologia também, crimes muito comuns nesse período eleitoral. Sobre isso a gente conversa aqui com a Jéssica. Olá, Jéssica, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Obrigada pelo acolhimento. Nós que agradecemos. Acabou essa história de que internet é terra sem lei. A gente sabe que não é, que é preciso ter muito cuidado, você não pode falar o que quer, não pode fazer o que quer, porque pode ser punido. Eu queria saber com você de que forma as pessoas, em primeiro lugar, podem tentar se proteger nas redes sociais. Primeiro, não se expondo tanto, né? A gente hoje orienta que os cuidados perpassam também por como a gente lida com as nossas próprias redes pessoais. A partir do momento que a gente abre um Instagram, um Facebook, um Twitter, é obviamente uma conta privada, mas é um meu público, né? Então a gente orienta de já que evite a exposição de fotos familiares, né? De sua casa, de sua localização. Além disso, qualquer ofensa, qualquer xingamento, qualquer direcionamento, qualquer ameaça, ou inclusive ofensa velada, né? Porque às vezes vem por meio de emoji, de foto. A gente orienta que tire print, né, dessa violação, dessa ofensa, antes de denunciar a plataforma. Porque a partir do momento que você denuncia a plataforma, aquele conteúdo ele pode ser retirado se ele violar os termos gerais da plataforma. Então a gente orienta que você tire o print, copie o link, né, dessa página, aparece lá no cabeçalhozinho do teu provedor, e você vai imediatamente, né, para uma delegacia. A gente tem a delegacia de crimes virtuais, leva esse conteúdo, né, para o requerimento, para o BO, para que aí seja iniciada as diligências. A gente acha que, por ser um perfil fake, não tem como ser descoberto, mas tem sim, a polícia tem como chegar até eles, tá? Agora a gente observa que nesse período eleitoral aumenta assustadoramente, não é isso? A gente vê que não é só uma questão de política. Tem alguns grupos que são alvos ainda mais fáceis, como LGBT, não é isso? A gente observa que é comum. Isso. Na verdade, as redes sociais, ela nada mais é do que uma expressão do offline, né? Que a gente faz em comunidade, em sociedade, vai parar na rede social. Com a acessão dessas mídias, da massa, né, midiática, a gente tem a impressão de que isso é algo com as tecnologias, mas não é, né? Esse discurso de ódio sempre existiu. Inclusive, a gente viveu terríveis momentos, né, como guerras, direcionados a partir de um discurso de ódio. Então, quando vai para a rede social, e especialmente nesse período eleitoral, a gente tem sim um perfil de vítima. E normalmente é a mulher preta, sobretudo, né? As últimas pesquisas nos influenciam que 78% é o gênero feminino, e desses 78%, 96% são mulheres pretas. Além disso, outra minoria que também é muito agravada é a comunidade LGBTQIA+. Sobretudo se é uma comunidade LGBTQIA+, que tem um representante político, né? Então não é só direcionado à comunidade, é direcionado também àquela comunidade que está em acessão dos seus direitos. Então a gente percebe exatamente aí que é um desejo de abafar a todo custo, de inferiorizar aquela minoria. Agora, esse discurso de ódio, a gente pode dizer que é realmente um crime? Existe uma lei que pode punir essas pessoas? O discurso de ódio, ele hoje é um conceito mais sociológico, né? A gente não tem, de fato, uma tipificação no Brasil específica, mas a gente tem duas grandes legislações muito importantes, além de uma decisão do STF também aqui parada. A gente tem a lei de marco civil, né? O marco civil de 2014, ele garante, de fato, o uso da internet, o uso desses meios virtuais com responsabilidade, garante a liberdade de expressão nas redes sociais, porém, ao mesmo passo em que ele defende a liberdade de expressão, até porque a gente vive um Estado democrático de direito, é importante dizer isso, né? O quanto que é complicado limitar a nossa liberdade de expressão se a gente defende, obviamente, uma democracia. Porém, é preciso respeitar essa liberdade de expressão, sobretudo do outro também. Então, como o discurso de ódio é um desejo de inferiorizar alguma minoria, né, algum grupo, perpassa que, na verdade, eu também estou silenciando aquele grupo.
Então, eu estou ferindo a liberdade de expressão daquele grupo. E aí vem o Marco Civil, a lei do Código Civil, do Marco Civil Digital, que fala sobre tudo disso também, de ter respeito e de respeitar outros princípios que ali já existem, como, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, a equiparação de gêneros, né, que está no caput do artigo 1º da Constituição, do artigo 5º, que são garantias invioláveis, né, intimidade, a honra. Então, tem essa diferença. Agora, lei específica, de fato, não tem. O que a gente tem são tratados, né? Por isso que o discurso de ódio é muito mais uma questão de direitos humanos do que de direito penal. Porque direito penal, em si, a gente tem a lei do racismo. A lei do racismo, ela, de fato, tipifica o discurso de ódio quando ele é gerenciado por um preconceito à raça, etnia, e aí, para agora, com a decisão do STF, homofobia, certo? Esse é o ponto. Para as outras minorias, a gente não tem, como por exemplo para a mulher, né? Para indígenas, né? Para pessoas em situação de rua, para imigrantes a gente tem com a lei de imigrantes, em que o Brasil abraçou o tratado também. Porém, onde que fica esse resto, né? A gente faz uma gambiarra jurídica, trazendo esses tratados internacionais, mas sobretudo a dignidade da pessoa humana. Então, por isso que é muito comum a gente ver a punição desse discurso de ódio com dano moral, coletivo, dano social, porque, de fato, a gente não vai ter a criminalização do direito penal. A gente vai ter uma reparação. Para essas questões de discurso de ódio em que não estão na lei de racismo, porque a lei de racismo, ela tipifica direitinho, né? Com reclusão, que é, né, a medida para os crimes mais gravosos, e quando não está equiparado na lei de racismo, que a gente não tem aí um motivo de raça, etnia ou de homofobia, a gente vai para responsabilidade civil, porventura. Nessas questões de eleições está muito comum os nossos gestores políticos, líderes políticos também fazerem discurso de ódio. Isso seria um caso de improbidade administrativa, porque o gestor ele tem que estar amparado em todos os seus atos administrativos, respeitando os princípios, né, da administração pública, sobretudo da honestidade, da igualdade, da isonomia, exatamente. Então, esse é um tipo de punição. Outra é a responsabilidade civil, dano moral, que pode ser o dano pessoal, né, me sentir ofendida, enquanto coletivo, enquanto grupo, enquanto minoria, a qual me encontro, seja mulher, seja indígena, seja judeu, né, seja pessoa em situação de rua, imigrante, seja LGBTQIA+. E aí o dano moral coletivo, que a gente está vendo uma grande ascensão na jurisprudência, e o dano social, que é quando esse discurso, porventura, vai para as ruas. Por exemplo, a gente viu muitos casos de ter casas incendiadas, né, a partir de discurso de ódio, de ter linchamento público a partir de discurso de ódio. Então, são alguns exemplos de punições. E fora os problemas emocionais também. Quem está atrás de um celular, quem está atrás de um perfil fake, não faz nem ideia, e às vezes até faz, justamente por isso que comete esse tipo de situação, dos prejuízos emocionais que pode causar na vida de uma pessoa. Coloca uma mensagem ali, às vezes aquela mensagem mexe mais com a pessoa, ninguém sabe o que pode acontecer, as consequências disso, às vezes é preciso procurar um atendimento psicológico, porque é difícil, a gente observa muito isso também com os famosos. Qualquer coisa que se faça vira uma confusão, vira polêmica, muito discurso de ódio, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque são muitos prejuízos. E eu não sei se existe alguma, na questão da lei, em que a pessoa, se ela for acusada, ela tem que arcar com os custos emocionais? Existe alguma brecha para isso? A gente tem jurisprudência, a gente já teve um precedente, né, de uma pessoa ter, sim, que custear com tratamento psicológico, por exemplo, a partir daquela ofensa. Isso aconteceu num caso de gordofobia. É algo que não é tipificado, mas que houve aí uma reparação civil, né, porque a gente tem um Código Civil que repara a ofensa. Repara a ofensa proporcional ao dano em que ela causou. Então, se aquele dano me causou uma necessidade de tratamento psicológico, psicoterápico, que seja, sim, é a obrigação do ofensor que isso seja custeado. O que é preciso, né, preciso destacar, é que as nossas jurisprudências, elas precisam alcançar também essa necessidade de compreender que momento sociológico a gente vive, qual é a nossa realidade cultural. Inclusive, existe um estudo muito recente que compara os países sul-globais, né? Compara essa questão do discurso de ódio. E é muito interessante. Chegou-se à conclusão que o discurso de ódio ele foi freado, porque ele está, na verdade, sinergisticamente ligado com o preconceito, né? Com a discriminação. Então, na verdade, ali é um ódio às pessoas.
porque acho que a minha raça é superior a alguma daquelas minorias. E aí, nesse contexto, esse estudo muito interessante diz o seguinte, que nos países em que houve uma política de conscientização, uma política de educação, e a parte do meu dever de cidadania... Nos casos diminuíram, junto com a punição, óbvio, né, com a criminalização da conduta. Nos países em que tinha somente a criminalização da conduta, o discurso de ódio se acirrou, não teve nenhuma diferença. Então, para cá do Brasil, é uma realidade. As jurisprudências elas precisam alcançar nisso para tratar o discurso de ódio muito mais como um fator sociológico do que tão somente punitivo. Isso pode ser trabalhado nas escolas, no próprio ambiente de trabalho, não é isso? Em todos os espaços, sobretudo, né, nas mídias sociais também, né? Inclusive, é importante que se diga que o que a gente tem, por exemplo, de defesa nesse meio digital são os termos gerais da plataforma. E aí, como é que a plataforma identifica o discurso de ódio? Com robôs, algoritmos que a gente fala. Então, às vezes é injusto, a depender do nosso contexto cultural. Algumas postagens que devem ser, de fato, censuradas, elas não são, e outras que não, na verdade, eram realmente liberdade de expressão, elas são censuradas. E aí passa o falso sentimento social de que existe uma censura contra a liberdade de expressão e de pensamento, que inclusive, diga-se de passagem, é inviolável. Mas a dignidade da pessoa humana também é inviolável. Então, quando a gente tem esses dois conflitos, o que a gente vai fazer? Análise, né? Análise sociológica de todo o caso. Por isso, os casos eles têm que ser analisados conforme a realidade, né, geográfica, inclusive, porque o que é um discurso de ódio aqui no Nordeste é muito mais gravoso do que no Sul. Nosso sotaque, por exemplo, xenofobia que a gente sofre nos espaços do Sul e do Sudeste. Então, como você bem disse, é algo que já devia ser iniciado nas escolas, né, nas escolas, séries. Inclusive, eu disse, porque é impressionante. Isso acontece até com crianças. Isso. Crianças já praticando discurso de ódio. Então, isso é inadmissível. A gente tem que tomar medidas urgentes, né? O bullying, ele agora também é virtual, né? Inclusive numa maior proporção, porque ficou inseguro. E a gente sabe a realidade do perfil dos nossos pais. São pais que trabalham o dia inteiro. Não tem, muitas vezes, como estar controlando o celular da criança o tempo inteiro. E o que era um ambiente de informação, e de informação, sim, muito útil, que gerava o crescimento, está se tornando algo tóxico. E aí a gente vê nossas crianças desanimadas, desarticuladas e muitas vezes violentas. Porém, é preciso que se diga que o perfil do discurso de ódio não é tão somente adolescentes, né, e crianças. Pelo contrário, a maioria são adultos, sim, né? Exatamente. E adultos... Você tem só um exemplo, porque assim, o caso de criança acaba sendo mais grave porque é uma criança. Sim. E muitas vezes, ela traz isso de onde? Da família. Exatamente. Às vezes ela vê o pai falando isso, a mãe falando isso, ela vai replicar nas redes sociais, né? Isso. E aí você falou sobre essas questões das eleições, e é importante que se diga que o perfil, inclusive, da mulher vítima é a mulher candidata, em sua maioria. Ou a mulher que, por exemplo, está fazendo uma análise política do momento. Ela é violentadamente ofendida nas redes sociais por perfis fakes, como você bem falou, é alguém que se sente confortável atrás da tela do computador, mas que talvez não tenha noção. Não tem a coragem de falar o que pensa. Exatamente. Pessoalmente e se esconde nas redes sociais, exato. Né? Pois tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, seja sempre bem-vinda aqui. Quais são suas redes sociais? Eu sei que lá nas suas redes sociais você dá muitos esclarecimentos sobre outros assuntos também. Passa aí pra gente. Minhas redes sociais é Jéssica Limaro, né? Meu Yahoo, meu Facebook, meu Twitter. E lá, de fato, dou todas as dicas de como se proteger, né, de quem você deve procurar, mas também de como você deve se policiar na sua posição como cidadã, né? Às vezes a gente também perpassa alguns discursos de ódio, é importante que a gente entenda qual é o nosso papel nesse espaço. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui.